Olá, amigos da GRH de Sorocaba, do Grupo de Recursos Humanos de Sorocaba. Meu nome é Américo Garbuio Júnior. Estou aqui para falar para vocês, conversar com vocês um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria, antes de começar a minha fala, agradecer ao grupo pelo convite, em especial a Lia, que fez contato, que é uma grande parceira aí de longa data. E fico muito feliz de estar aqui para poder contribuir com vocês um pouco da minha vivência, da minha experiência e do meu conhecimento na área de RH e na minha atuação junto às organizações. Bom, todo mundo sabe, né, a gente está vivendo um momento realmente especial, né? Quando eu digo especial, um momento diferente nas nossas vidas, nessa geração, né, que trará impactos com toda certeza nas futuras gerações, pelo impacto econômico, sanitário, enfim, tudo aquilo psicológico, tudo isso que a gente está vivendo nesse momento é algo muito relevante e é importante que nesse momento nós possamos refletir sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, como esse grupo é um grupo preponderantemente de profissionais da área de RH, eu vou colocar o meu foco muito mais aí na nossa atuação como RH, mas a gente poderia abrir esse leque aqui de observações e comentários, de reflexões em várias esferas, seja de liderança, seja de estratégia, de mercado, de carreira, né, de próprio RH, qual é o principal investimento que, na minha visão, tomará conta das organizações do ponto de vista do desenvolvimento humano a partir de agora, de tudo que a gente está vivendo, né? Mas vamos falar um pouco sobre RH nesse momento, né? Olhando para a área de RH, eu vejo duas situações. Uma muito positiva, olhando para o ponto de vista da oportunidade que esse momento traz para todos dentro da empresa, e um outro aspecto que é o aspecto do desafio, talvez de uma dificuldade que a área de RH vai enfrentar nesse momento. Eu vou começar pela dificuldade. Então, olhando para a dificuldade, o que eu vejo é que as áreas de RH que não estavam estruturadas ou as áreas de RH que não tinham um nível de importância dentro das organizações, ela corre um grande risco nesse momento, né? Por que ela corre esse grande risco? Porque as organizações elas vão, com certeza, buscar priorizar. E dentro da linha priorizar, se o tema RH é um tema que não é considerado relevante nesse momento, isso é um grande risco, né? Disso ficar para trás, não ser priorizado nesse momento e trazer impactos importantes na organização daqui para frente. Eu não vejo isso como novo, eu vejo isso como algo que já acontecia e o fato da gente estar vivendo esse momento só vai intensificar essa dificuldade. Então, olhando para isso, o que eu trago como mensagem para o profissional de RH? Que possa trazer esse tema para dentro da organização, que possa ter coragem de falar sobre isso, ter força e resiliência, justamente, e inteligência, principalmente, para fazer com que esse momento, que é um momento de dificuldade, que pode ser um grande desafio, seja um momento das pessoas começarem a refletirem sobre isso. Então, o olhar nesse momento, o olhar humano, olhar para as pessoas, olhar para o ambiente, identificar as dificuldades que todos estão enfrentando, inclusive aqueles que são líderes dentro da organização, pode ser um grande diferencial nesse momento, né? Ora, muitas pessoas vão me dizer, mas eu não tenho uma estrutura, a área de RH não é tão bem representada. Mas você está lá, você está representando a área de RH, você está atuando como RH, né? Pode ser que você não tenha uma representatividade em termos de cargos dentro da organização, mas eu vejo que agora é o desafio de trazer para isso, né? De estudar sobre isso, de entender o que está acontecendo dentro da sua empresa e levar isso como um diferencial, né? É o momento dessa virada, é o momento de ser protagonista, de gerar movimento, né? A paralisia nesse momento, as justificativas do que a gente não pode fazer não vão ajudar as organizações, né? E não vai te ajudar enquanto profissional, né? E uma grande preocupação que eu tenho é que esses profissionais dessas empresas, profissionais de RH, dessas empresas que não têm essa área estruturada,
passa a ser profissionais que sejam efetivamente descartados dentro da organização, ou que não seja importante ter isso lá. Então, muito cuidado. Então, uma dica que eu dou para aqueles que estão vivendo essa situação é que possam criar agenda, que possa estimular essa liderança, essa organização a falar sobre isso. Evidente, vai ter resistência, as pessoas vão dizer para você, mas isso não é o momento agora. Eu acredito que tudo isso vai acontecer, mas o que eu sugiro é que vocês sejam insistentes nisso, que vocês possam se preparar para essas reuniões com argumentos para que efetivamente vocês consigam ocupar esse espaço, que é um espaço que eu vejo que é muito importante, relevante e que existe nesse momento dentro das organizações. Olhando para o ponto de vista da oportunidade, durante essa pandemia, não só no mundo, mas vamos falar especificamente no Brasil, a gente ontem fez 100 dias, né, desse processo, né, da pandemia aqui no Brasil. Foi levantado muito essa questão do humano, né, o quanto que a limitação humana, né, quando eu digo limitação humana, é sob o ponto de vista de que o humano ele falha, ele fica doente, ele tem medo, ele precisa ser orientado enquanto grupo, precisa de uma liderança, precisa tomar decisões importantes, conscientes e que saiba os impactos das suas decisões, né? O quanto é importante que um líder possa mobilizar as suas equipes em prol de um objetivo, né? O quanto que o objetivo individual acaba trazendo efeitos danosos para todos nós. Então, esse momento que a gente está vivendo é uma grande oportunidade para a área de RH, sobre o ponto de vista de começar a trabalhar temas que nós já sabíamos que eram muito importantes dentro das organizações e que a gente não estava conseguindo fazer isso dentro da empresa, ou até nós mesmos não estávamos priorizando, né? Como destaque, eu vejo um aspecto que eu vejo muito forte nesse momento, essa questão do emocional. O quanto que esse momento está trazendo para todos nós uma carga emocional muito grande. Seja pela dificuldade que a gente está enfrentando momentânea, pela dificuldade em prever o que vai acontecer no futuro, né? O medo que está instalado dentro das pessoas, né? O medo do desemprego, o medo da fome, o medo de ficar doente, o medo de viver em sociedade, o medo de estar na empresa, o medo de não estar na empresa. Então tudo tem acontecido de uma forma muito intensa e as pessoas estão reagindo de uma forma muito individualizada porque elas estão vivendo a sua história e as suas dificuldades. Olhando para isso, eu vejo que é uma grande oportunidade de área de RH de trabalhar essa questão emocional, a inteligência emocional, o controle emocional e o aspecto de proximidade, de relacionamento, de parceria, de acolhimento, o quanto que essa crise, essa pandemia pode trazer para a gente de RH dentro das organizações a possibilidade de integrar mais as pessoas, de falar mais de objetivo, de falar de propósito, de falar de carreira, de falar de desenvolvimento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse movimento que a gente viveu, que foi um movimento abrupto, foi algo que a gente jamais esperava que pudesse acontecer um dia, fez com que algumas decisões precisassem ser tomadas, decisões que anos não foram tomadas. Por exemplo, home office. O quanto a gente vem discutindo isso há anos dentro das organizações. As empresas faziam ensaios, algumas delas até um pouco maiores, mas algumas ensaios tímidos. Tinha uma resistência muito grande por toda a organização em fazer isso. E hoje é o que está tocando as empresas, né? E as empresas, principalmente, elas estão percebendo que isso que elas estão vivenciando agora tem muito a ver com o momento, mas projeta para o futuro. Então, poxa vida, a gente, no momento de crise, a gente tem que fazer desse jeito. E fazendo desse jeito fez com que a gente aprendesse uma nova forma de fazer. A gente viu que é possível ser feito dessa forma, nós não vamos perder a produtividade, a gente, pelo contrário, a gente vai ganhar produtividade, né? E aqui fica aquela reflexão, por qual razão a gente não fez isso antes? É uma dificuldade, muitas vezes, de tomar decisão, de fazer escolhas, de romper alguns paradigmas, né? Então esse é um exemplo legal da gente começar a trabalhar a área de RH no sentido de evoluir a área de RH, o quanto que os treinamentos presenciais, eles podem acontecer ou não, né?
como a gente pode trabalhar uma nova forma de se relacionar com as pessoas. Por outro lado, as pessoas também no isolamento, elas estão sentindo muita a falta do conviver em sociedade, né? Então, estar junto com o grupo, ter saudade dos colegas de trabalho, né? Das pessoas que trabalham junto, é um sentimento hoje presente. Então, quanto que nós podemos trabalhar isso dentro das nossas organizações? O quanto formar times pode ser hoje o movimento mais necessário, mais importante e mais receptivos, né? E um terceiro aspecto, além disso, de todas essas oportunidades que a gente está falando, que a gente poderia ficar um dia todo aqui falando, é o profissional de RH. Você que está me ouvindo, profissional de RH, eu disse em uma outra live e vou repetir aqui. Nós temos 3 aspectos que eu diria que na nossa carreira, para a nossa vida, a gente precisa focar hoje. Primeiro, refletir sobre o momento que a gente está vivendo, sobre os impactos que isso vai trazer no nosso dia a dia, o que a gente quer fazer, o que é importante para nós, o que a gente está disposto a fazer, no que a gente está engajado. A segunda parte é analisar todo esse problema que a gente está envolvido, olhando no presente, focando no presente nesse momento, fazer o que eu posso fazer agora, o que eu posso planejar nas minhas ações para que eu possa ser um profissional melhor, para que eu possa me adaptar a esse novo momento, para que eu possa absorver as oportunidades que esse mercado vai me trazer. E o terceiro aspecto, o primeiro é a reflexão, o segundo é a análise, onde a gente está analisando todo esse contexto, fazendo o planejamento, e o último, que é o movimento, que é o plano de ação. Qual é o meu plano? Desenhar meu plano, o que eu preciso fazer nesse momento, o que eu preciso desenvolver. As lives estão aí trazendo conteúdos riquíssimos, onde a gente pode aprender, pode trocar ideias, as pessoas estão receptivas a isso. Então, a mensagem que eu trago para vocês, que fazem parte de um grupo de RH, é primeiro, foco na situação atual da sua atuação. Seja protagonista nesse movimento, em qualquer situação. Seja um agente de mudança. Se prepare emocionalmente para esse processo. Não vai ser fácil, mas as organizações precisam muito da área de RH nesse momento, né? Precisam muito mais do que elas percebem. Então, esse é o momento também, do momento de sensibilizar. Segundo, é a oportunidade de fazer algo novo. Algo que até então tinha grandes resistências. Então é o momento também de trazer o melhor para a organização e gerar esse processo de transformação. Claro, sem nunca esquecer o momento que a empresa está vivendo, o impacto que a empresa está vivendo naquele momento, né? E trabalhar isso com muita criatividade. Não é fazer as coisas só com recurso, porque não vai ter recurso abundante. Nós vamos ter que ter criatividade para fazer isso. Temos que trabalhar lá no dia a dia. Ações pequenas que vão construir um todo bastante legal. E o terceiro é você, enquanto RH, enquanto profissional, preparar, olhar para a sua carreira, redesenhar seu plano, né? Refletir sobre a sua grande contribuição nesse momento e não ficar de forma nenhuma na paralisia, não parar, né? Não parar com esse medo, mas que esse medo possa te gerar um movimento para que esse novo ambiente seja para você uma oportunidade de ampliar sua competência e, eu diria, de uma forma muito convicta, de mudar a sua forma de pensar e de agir daqui para frente. Então, pense nisso, pense em tudo que a gente está vivendo, obtenha os aprendizados para que você possa aplicar isso no seu dia a dia dentro das organizações. Então, essa é a minha mensagem de força, de fé, mas principalmente de preparação. Se preparem para isso, não se escondam nesse momento. Esse é um momento de grande oportunidade. Eu vivi várias crises dentro das organizações e dentro dessas crises foi onde a gente mais cresceu, onde mais nós aprendemos e especificamente enquanto RH foi onde nós conseguimos alcançar muitos objetivos e ganhar muito espaço dentro da organização. Espero ter contribuído com vocês, né? Se quiserem fazer contato comigo, a Lia é uma pessoa de contato, estou à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me encaminhar essas dúvidas, perguntas, que a gente vai ter toda a delicadeza, todo o carinho, né, e todo o compromisso de estar respondendo para vocês. Forte abraço, muita força, muita fé, tudo de bom para vocês e acreditem no seu potencial. Acreditem que vocês possam fazer a diferença na sua vida e nas organizações. Então esse é o momento de olhar o coletivo, esse é o momento de gerar conhecimento, esse é o momento de gerar empatia, esse é o momento de entender
de refletir e de analisar e de conhecer. Então, é só coisa boa que a gente tem que pensar nesse momento, porque as coisas ruins já estão instaladas. Sucesso para vocês, tudo de bom, um grande abraço e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.